Olá, povo de Deus, terça-feira, 12 de setembro de 2023, 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 2, de 6 a 15, Lucas 6, 12 a 19. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos vos perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Paulo recorda aos colossenses que uma vez que eles aceitaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, deviam viver em ação de graças e sempre atentos para que vãs filosofias não os enredassem. A infiltração nas comunidades de pessoas com doutrinas falsas, sem o verdadeiro enraizamento em Cristo, era um perigo permanente. Cristo deve ser o fundamento de tudo, cabeça de todas as forças, de todos os poderes, e buscar sentido na vida longe dele seria uma insanidade. A participação dos cristãos no triunfo de Cristo sobre a morte se dava pelo batismo, que garantia a todos a ressurreição. E pela sua cruz ele aboliu a lei antiga e obrigou todas as forças a seguirem ordenadamente o seu cortejo triunfal. Assim o apóstolo afirma com toda clareza e decisão que Cristo é suficiente para a salvação. Depois de sua morte e ressurreição, as forças cósmicas, espirituais ou materiais estão-lhe submetidas e não podem causar qualquer mal. Lucas 6, de 12 a 19. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados.
A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Temos mais uma vez o Jesus orante de Lucas, que passa a noite inteira em oração. Lucas sempre coloca Jesus orando antes de grandes decisões. E no nosso texto de hoje é por demais significativo, pois trata-se da escolha dos seus seguidores mais próximos. Daí a necessidade de dialogar com o Pai. A escolha dos 12 era fundamental para dar continuidade à sua missão. Ele os chamou de apóstolos, que podemos entender como missionários e evangelizadores. Temos aqui a lista dos 12 apóstolos segundo Lucas, escolhidos dentre os discípulos que Jesus já tinha conquistado. Nesta lista temos Bartolomeu, que em outras recebe o nome de Natanael, e Mateus, que aparece também como Levi. Essa acomodação para ficar com o número simbólico dos 12 foi sempre aceita pela tradição. É clara a referência aos 12 patriarcas de Israel, quando Jesus constitui 12 líderes, significando o novo povo de Deus, o povo de Israel. O novo Israel. Nosso texto de hoje deixa claro que há uma diferença entre discípulos e apóstolos. Muitos são os discípulos e discípulas que acompanhavam Jesus em suas peregrinações, mas apóstolos são aqueles que serão enviados em seu nome. São 12 selecionados do meio deles. A descrição mais diferenciada da lista dos 12, nós a temos no quarto evangelho, o de João. Este evangelista destaca que cada um ia sendo chamado a seguir Jesus. Chamava outro. É outro dinamismo. É André que chama seu irmão Simão, é Filipe que chama seu amigo Natanael, e assim o grupo dos 12 vai se formando. Com isso, João destaca a importância de cada um que faz a experiência do encontro com Jesus ser uma testemunha autêntica do Mestre. Distinguimos discípulos e apóstolos, mas há também uma multidão que acorre a Jesus para ouvi-lo e ser curada. Lucas destaca o poder do toque, dizendo que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Fazer parte da multidão, ser discípulo ou apóstolo, eram algumas das condições de quem de Jesus se aproximava. O caminho do cristão está traçado. Nessas condições, precisamos sair da multidão que apenas se aproxima para tocá-lo buscando cura. É preciso tornar-se discípulo de Jesus, como aqueles que vão atrás dele por causa de sua palavra. E, por fim, sentir-se por ele enviado, isto é, ser apóstolo, aquele que o anuncia e o testemunha, não só com palavras, mas com a própria vida. Portanto, somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus, testemunhas permanentes de sua boa nova. Um beijo no seu coração.